Eu vou ler e você ouve. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências dos pecados ou das maldades dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Verso 6. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Pela manhã eu não terminei essa mensagem, eu fiz apenas uma breve introdução. Eu vou tentar ser mais sucinto agora. Esse texto ele está inserido ali no Decálogo, nos 10 mandamentos, nos mandamentos da aliança. E Deus ele vai falar para Moisés, para que Moisés registrasse então os 10 mandamentos. E ele vai proibir qualquer tipo de manifestação em qualquer tipo de imagem, de qualquer coisa que haja no céu e seja representado aqui na terra através dessas imagens. Deus ele proíbe, ele diz que isso é pecado, e ele vai dizer que essa maldade, esse padrão de comportamento, esse padrão de adoração, adorar algo que se vê, algo que se pode tocar, porque o nosso Deus é invisível, e isso é idolatria. Ele está dizendo que esse padrão de comportamento, ele chama isso de maldade, e que ele visita essa maldade, esses pecados, nos filhos, os pecados dos pais, o padrão de comportamento dos pais, nos filhos, até 3ª e 4ª geração. E ele não explica como isso acontece, a Bíblia não deixa detalhado como isso acontece, mas a Bíblia atrela isso ao caráter de Deus, porque ele vai dizer que ele é Deus zeloso, e por causa disso há uma lei estabelecida por Deus, uma lei como a lei da água na natureza, o movimento, o ciclo da água na natureza, a chuva, o vapor, o movimento da água na natureza é uma lei estabelecida por Deus e não pode ser modificada. O nascer do sol, o pôr do sol, as fases da lua são leis estabelecidas por Deus e não podem ser modificadas. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e isso não pode ser modificado, é uma lei estabelecida por Deus. O mundo ele é regido por leis estabelecidas por Deus, e não há como romper essas leis. Aquilo que Deus estabeleceu como lei vai acontecer, nós querendo ou não. E ele vai atrelar então a essa maldade, esses pecados, esses padrões de comportamentos. Ele vai dizer que ele visita nas próximas gerações, e isso está atrelado ao caráter dele, é porque Deus é zeloso. Mas no versículo seguinte ele vai dizer que até a 1000ª geração ele abençoa a partir daqueles pais que vivem de acordo com os padrões que Deus estabelece. Ou seja, a bênção de Deus é muito maior, a lei da bênção de Deus é muito mais extensa do que a lei da maldição. Amém até aqui? Glória a Deus. Então vamos continuar. A pergunta, e você vai entendendo com o andar aqui da mensagem, a pergunta que nós precisamos fazer para começarmos a nossa conversa é porque nós vemos cristãos, muitas vezes cristãos convertidos, porque há 2 tipos de cristãos convertidos e cristãos nominais. Cristãos convertidos são aqueles que realmente se converteram, que nasceram de novo. Cristãos nominais são aqueles que frequentam igrejas, mas não têm compromisso realmente com Jesus. Não se perguntaram o que é que Jesus quer de mim, e entendendo a vontade de Jesus, se submetem àquilo que Jesus quer. Então nós vemos muitas vezes cristãos convertidos, que vivem pela fé e que já ouviram milhares de sermões, que já participaram de dezenas e centenas de cultos, mas que ainda vivem debaixo de padrões de comportamentos que parece que voltaram, retrocederam lá ao início da fé. Quantos de vocês, e eu também me incluo nisso, que muitas vezes olhamos para nós, para os nossos comportamentos, olhamos para o padrão de comportamento da nossa família, a família do lar, e nós percebemos que muitas coisas nós ainda repetimos. Muitas coisas nós ainda fazemos, pensamos, criticamos, falamos,
e assim por diante. Mas nós ouvimos tantos sermões, tantos ensinamentos, e parece que a gente não consegue colocar em prática, nós não conseguimos apertar o start para usar aquilo que eu aprendi no culto, aquilo que eu aprendi na Bíblia. Eu perguntei pela manhã, só nesse 1 ano e alguma coisinha que eu estou servindo aqui como pastor, apenas eu, pastor Josias, as mensagens que eu já preguei aqui, quantas delas você se lembra pelo menos o tema? Quantas? E olha que eu estabeleci um mandamento aqui, que nós fazemos um resumo da mensagem no final de semana, para as redes sociais, para o grupo da igreja, grupo do WhatsApp, para que as pessoas possam passar a semana remoendo aquela palavra, ruminando aquela palavra, porque nós nos esquecemos com muita facilidade, é roubado da nossa mente com muita facilidade o que nós ouvimos da palavra de Deus. Então a pergunta é, o que você se lembra? O que já mudou na sua vida? O que você tem conseguido praticar? Talvez você não saiba, mas as bênçãos e os pecados ou os padrões de comportamento de nossos familiares de 2 ou 3 ou mais gerações impactam profundamente quem nós somos hoje. Você pode insistir e lutar contra isso de alguma forma, mas você acaba percebendo isso no seu estilo de vida. De que forma que o discipulado pode nos ajudar a romper com esses padrões, com essas cadeias comportamentais? O que é o discipulado? O discipulado é tudo que você faz para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tudo que você faz. E a gente vai entender um pouco melhor isso. O discipulado ajuda a abandonar os padrões pecaminosos de nossa família de origem e a reaprender a viver da maneira da família de Deus. Imagina quando você sai do seu país, vai fazer um intercâmbio em outro país, e você vai viver numa casa de uma família estrangeira, que fala um outro idioma, que talvez você arranha naquele idioma, que comem outra comida, que vestem outra roupa, que moram numa casa diferente, num país diferente, com um clima diferente, o ambiente familiar diferente, comportamentos, cultura totalmente outra. A gente leva alguns anos para se adaptar, não é verdade? Agora você imagina quando você sai no sentido de romper com os padrões comportamentais oriundos da sua família, da sua história, para você entrar na família de Deus. Você vai levar toda uma vida, isso é discipulado, para aprender a viver de acordo com os princípios de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então a fé é um processo, o discipulado é um processo, a nossa caminhada com Jesus é um processo. E nós então rompemos esses padrões comportamentais através do devocional. O que é o devocional? O devocional é o tempo que você passa com Jesus, todos os dias. Quem ganha a sua mente, ganha você. Quem ganha a sua mente, ganha você. Quanto tempo você passa com Jesus todos os dias? Nós temos 24 horas no dia, dormimos 10 horas por dia. Quem dorme bem, sobra 14 horas. É isso? Estou bom de matemática? Dessas 14 horas, quanto tempo você passa com Jesus em oração, lendo a Bíblia? Marcando, apontando o que Jesus falou para você através da palavra. 30 minutos? 30 minutos, então sobram 13 horas e 30 minutos de informações bombardeando a sua mente, de todos os lados. Quem é que vai controlar os seus pensamentos? Quem é que vai controlar o seu comportamento? Aquilo que você ouviu em 30 minutos ou aquilo que você ouve em 13 horas e 30 minutos? Discipulado é o tempo que nós passamos com Jesus. Quanto mais nós oramos, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais somos imersos nessa família de Deus e no comportamento que Deus quer que cada um de nós, como filhos de Deus, vivamos. Precisamos ter como alvo uma espiritualidade emocionalmente saudável. Amém, irmãos? Feito essa introdução, eu quero falar com você sobre 3 pontos. O primeiro, o poder da influência familiar. Segundo, Abraão, Isaque e Jacó. E terceiro,
as boas novas de Jesus. Vamos começar pelo começo? Ou vamos continuar a partir de onde paramos? O poder da influência familiar. Família significa mais do que nós pensamos. É claro que família, eu considero família as pessoas que vivem na minha casa, minha esposa, as minhas filhas, família. Sangue, os demais são parentes, minha mãe, meu pai, meus irmãos são parentes, mas não deixa de ser família. Sou oriundo dessa família. Temos a família na fé, que também nos influencia, mas aqui nós estamos falando de família DNA, de família sangue, de origem. No sentido bíblico, estamos falando de irmãos, estamos falando de pais, estamos falando de tios, de avós, de bisavós, de tios, avós e assim por diante. Tatara, 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 tatara e tatara. Amém? E se vai. Podemos tranquilamente retroceder a 2 ou 3